Confesso, meus caros, que eu não estava interessado em analisar essa matéria aqui. Faz dias que eu sei dela e o pessoal me manda o link, mas eu não estava interessado em analisar isso. Porque, para mim, isso são coisas que o sistema está começando a inventar, novas terminologias para problemas que surgiram e que eles estão tentando abafar o verdadeiro causador de tudo isso. Então, eles vão arrumar um jeito, vão arrumar palavras, definições para tapear a desgraceira que aconteceu por causa da ideologia feminista. Esse termo aqui que surgiu, que é a agamia, define nova tendência de relacionamentos. Segundo a antropóloga da USP, a agamia é caracterizada por pessoas que não querem casar ou ter filhos e que não se atraem pela ideia de compromisso tradicional de estabelecer uma família. Agâmicos escolhem estar solteiros. Nós temos duas interpretações aí. Uma cabe inteiramente à geração Z, que eu fiz um vídeo anterior. O apagão sexual da geração Z. A geração Z é uma geração perdida que não quer nada com nada. Agora, os homens de mais idade que não querem mais o compromisso tradicional da família, que escolheram estar solteiros, são aqueles homens despertos. São aqueles homens que descobriram as artimanhas do sistema pró-mulher. Eles descobriram que se eles entrarem em um relacionamento, eles sairão chamuscados, ou, quem sabe, na sarjeta. Então, esses homens estão optando por ficarem solteiros. Quem já teve relacionamento não vai ter de novo, e quem não teve, seguindo o exemplo dos que se lascaram, não vão ter. Então, é uma decisão baseada, logicamente, ela precisa ser o desapego emocional precisa ser trabalhado para que não haja resquícios de saudosismo ou resquícios de sofrimento. E, fora o trabalho de desapego, o homem ele tem que descobrir o que ele pode passar em um relacionamento atual com mulheres totalmente desequilibradas, narcisistas, e que no divórcio vão apelar para todos os seus privilégios para torrar o homem. Então, os caras estão acordando. Não posso entrar nisso. Eu vou ser prejudicado. Porque o sistema é pró-mulher. Então, tem duas situações aí de por que
as pessoas estão escolhendo ficarem solteiras. Geração Z e homens despertos que estão descobrindo tudo o que o sistema feminista montou. Continuando. Segundo a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, nossa! Se essa mulher aqui não for uma feminista, então... Ouvida na entrevista, a agamia é caracterizada por pessoas que não querem casar ou ter filhos e que não se atraem pela ideia de compromisso tradicional de estabelecer uma família. Novamente, há essa divisão. Geração Z, que automaticamente se sabotou, é uma geração perdida. E nós, homens, que estamos em uma luta ferrenha para despertar mais e mais homens, apesar dos ataques constantes a nós. Mas mesmo assim está dando certo. As nossas verdades ditas. A palavra agamia deriva do grego, entre aspas, a, que significa não ou sem, e, entre aspas, gamos, que significa união íntima ou casamento. Ou seja, uma pessoa que não tem intenção ou desejo de ter um casamento ou união íntima. Em nosso caso, de homens chamuscados ou não, homens desapegados ou que estão em vias de descobrir o profano feminino, o sistema feminista, a intenção de não ter um casamento é uma defesa legítima. É algo que tem que ser levada a sério. Vejam essa pesquisa aqui, senhores. Como as coisas mudam. E como tem gente que diz que não muda nada. Como é que pode isso? São do contra? São pessoas que vieram só para falar o contrário? Por prazer? Os dados estão aí. Uma pesquisa feita pelo IBGE, referente a 2023, mostra que o número de pessoas solteiras no Brasil era de 81 milhões, em contrapartida às casadas, que somam 63 milhões. Casadas aos trancos e barrancos, há de se dizer. Casadas porque os homens estão segurando as pontas. Porque se dependesse das mulheres, no mínimo 80% desses casamentos aqui explodiriam. A diferença entre agamia e estar solteiro é que o solteiro é solteiro independentemente do seu desejo. E o agâmico, já o agâmico está dizendo, eu quero estar solteiro. Então, o agâmico, ele resolveu mesmo estar solteiro, por diversos fatores. E aquele que é solteiro independente do seu desejo, aí é aquele que ainda alimenta a ilusão de encontrar a sua cara metade.
Então ele está solteiro, mas o seu desejo não era estar solteiro. Só que não depende dele. Então provavelmente ele vai ficar solteiro. Explicou Heloísa Buarque de Oliveira, professora da USP. A antropóloga explica que a agamia é escolhida como vínculo social após a reflexão das... A antropóloga explica que a agamia é escolhida como vínculo social após a reflexão das formas tradicionais de amor romântico. Na avaliação dela, a forma tradicional de se relacionar foi muito difundida pelo cinema e a literatura, mas não tem mais musculatura para se sustentar após as mudanças geracionais. Bom, podemos interpretar isso aqui. O amor romântico foi difundido, que depois ela vai entrar aqui na questão do cinema, TV, revistas. Isto difundiu o amor romântico. Então as pessoas começaram a casar com a intenção de serem felizes. E como isso não acontece, nunca aconteceu, é lógico que principalmente as mulheres vão saltar fora. Porque se criaram achando que um casamento de 15 anos vai ter a mesma forma de um namoro. Porque no interiorzão do Brasil, quando não tinha TV, quando não tinha revista, não existia essa ideia de amor romântico. Os meus pais, por exemplo, eles não casaram com esse ideal de amor romântico. Eles casaram porque era a tradição, era a norma. Você ficava adulto, você se casava. Existia toda a sociedade, uma pressão da sociedade para que isso acontecesse. Mas eles não tinham ideia de amor romântico. Isso aconteceu aqui, como ela prossegue. O que acontece é que em muitos países está mudando. Esse amor romântico foi produzido pelo cinema, pela literatura, pela TV. Ele nunca correspondeu à realidade. Justamente. Aí depois, com o surgimento da TV, filmes, foi difundida essa questão do amor romântico. Você vai casar não para criar os seus filhos até eles ficarem grandes. Não, você vai casar para ser feliz. E o casamento, na verdade, não é para ser feliz. Casamento é para a perpetuação da espécie. Então, é por isso que nós estamos, declinando. A especialista aponta ainda que a juventude tem se preocupado com a preservação do planeta. Esse tipo de reflexão voltada para o planeta, como pensar o aquecimento global e a sustentabilidade, não deixa espaço para a ideia de ter filhos. Não, isso aqui tem pouca influência. Isso aqui é resultado da ideologia feminista. Principalmente se nós pegarmos a geração Z. Não é questão de preocupação com aquecimento global, sustentabilidade. Não. É intoxicação feminista.
As coreanas, elas fizeram até um novo movimento repudiando homens. Perguntem para elas se elas fizeram esse movimento porque estão preocupadas com o aquecimento global ou a sustentabilidade do planeta. Não. Além disso, as mudanças estão relacionadas ao maior uso das redes sociais. Aqui faz sentido, que acaba por retardar o início da vida sexual dos jovens. Isso depende. Segundo a antropóloga, há também referências de novos padrões de famílias formadas por 2 pais, 2 mães e casais vivendo em casas separadas. Aqui, ideologia feminista pura. Novos tipos de famílias, novos padrões familiares. Isso aqui é ideologia feminista pura. Quem leu livros feministas sabe que isso era um sonho das feministas desde 1950, 60. Terminar com o casamento heterossexual. Todas elas concordavam com essa meta. Segundo a antropóloga da USP, todos esses fatores colocaram os relacionamentos tradicionais sob análise e contribuíram para uma mudança na leitura sobre o amor, família e o mundo. Olha aqui que ela escreve, ó. Se percebe a vida em família como uma vida muito pior para as mulheres. Mas é incrível, não tem um artigo que não tenha uma feministada. Como que as mulheres estão tendo uma vida pior? É um trem da Vale do Rio Doce de privilégios. E como é que as mulheres estão com a vida piorando? As mulheres são os seres mais privilegiados que já existiram na face da Terra, em todos os tempos. As mulheres atuais. Mas insistem ainda nisso. Lógico, tem que insistir para a máquina ir rodando. Então, há uma mudança na sensibilidade de como construir uma família, de como construir um casal. Também há novas noções como poliamor, que é algo parecido com o que se chamava antes de relacionamento aberto. Novamente, influência feminista, que atingiu até os homens, porque tem homens permitindo isso, relacionamento aberto. Agora, para a mulher que não tem o apego emocional que o homem tem, e a facilidade com que ela tem de arrumar parceiros, o poliamor, não vou dizer todas, mas é uma tendência de grande crescimento entre as mulheres. Agora, os homens jamais vão conseguir competir com uma mulher no poliamor. A mulher consegue um relacionamento a hora que quer. Quer dizer, o casal casado talvez não esteja sempre um mar de rosas. Muito pelo contrário. Isso é óbvio. Hoje, um casal casado é um inferno. Só se sustenta porque o homem está matando isso no peito. Apesar de mais difundido na juventude, o desejo por ser agâmico não tem idade, nem gênero. Sim. Nós, um pouco diferente, que não é só uma vontade, mas
circunstâncias que nos levaram a isso, circunstâncias que não nos são favoráveis em nenhum aspecto, nós vamos trabalhar o desapego e não vamos ter relacionamentos sérios. Mas nós estamos embasados. Segundo a Luísa, mulheres mais velhas divorciadas, por exemplo, escolhem nunca mais se relacionar ou estar em uma união estável. Claro, mulher não tem apego, se desapega fácil. Se tem apego, se desapega fácil. Tem amparo. Se divorcia, fica com os filhos, fica com a casa, fica recebendo pensão. Quer dizer, as coisas são muito mais fáceis. Encontrar relacionamentos esporádicos também. Apesar disso, elas e os agâmicos como um todo nunca abandonam as relações sexuais. Bom, isso no caso das mulheres, né? Porque no caso dos homens não é bem assim. É de cada vez mais difícil. Pelo que eu sei e pelo que os meus conhecidos me contam, a coisa é tenebrosa. Hipergamia sem limites. Mulheres com nota bem abaixo da média, com exigências absurdas. E ainda por cima com o Enzo e Valentina a tiracolo. Vocês vão ficar sozinhas. É isso que eu tenho para dizer. E é bom que fique. É bom. Continuem exigentes, por favor, continuem. Porque assim vocês livram algum desavisado de assumirem vocês. Apesar que tá longo esse vídeo, mas eu tenho que falar algo. Apesar que existe um mito que se criou nos canais masculinistas, que diz o seguinte: sempre vai ter uma angina para salvá-las. Eu discordo disso. Porque vai ser preciso passar pelo filtro delas. Quem garante que uma angina vai passar? Lembre-se que depois de uma certa idade, elas prestam muita atenção no dinheiro. Se uma angina não ganha bem, ele está fora do jogo. Então, esse mito de que sempre uma angina vai salvá-las, eu discordo. Porque não adianta você manginar se você não tem, se a mulher detectar que você não tem nada a oferecer a ela. Ela vai ficar sozinha. Certamente isso não quer dizer que as mulheres não querem sexo. Ela pode estar tendo sexo, mas não necessariamente ter um relacionamento. Bom, isso é óbvio. Então, meus caros, 24 minutos. Era isso aí que eu tinha para falar sobre a agamia. Eu gosto de explicar bem, parágrafo por parágrafo, nem que o texto fique extenso. Para os apressados, eu indico o livro do Nicholas Carr,
a geração superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, que é ir acelerando o cérebro. Cada vez as pessoas estão com a mente mais acelerada. Se você escrever, não consegue ler mais do que 2 parágrafos. Se você fizer um vídeo, você tem que fazer um vídeo curto, porque vai ter alguns que vão se queixar que o vídeo ficou longo. Só que, se é preciso uma análise detalhada, o vídeo vai ficar longo. Não adianta. Era isso aí, pessoal. Até mais.